Ok. Agora a letra C da mesma questão, da questão 3. Daqueles acidentes que não chegaram ao conhecimento das autoridades. No entanto, não foram registrados. Vamos ver lá nas linhas 28 a 31, para ver o que realmente ele está falando lá. Tá? Voltando aqui. A linha pode estar um pouquinho diferente, mas vamos lá. Pelos acidentes de trânsito, vamos ver aqui. Educação, selvageria em trânsito. Voltando aqui um pouquinho. Vítimas fatais, deixando a marca. Verdadeira guerra, presente. Além desses dados, aqui, ó. Além desses dados devidamente registrados, existe a chamada cifra negra, a resultante daqueles acidentes que nem sequer chegaram ao conhecimento das autoridades e não foram registrados, ou seja, eles não chegaram ao conhecimento das autoridades e não foram registrados, ou seja, como eles não chegaram ao conhecimento das autoridades, significa que eles não foram registrados. Tá? Lá no texto ele está colocando assim, ó, daqueles acidentes que não chegaram ao conhecimento das autoridades, aí ele vai e coloca assim, ó, no lugar desse E, o elaborador, o examinador, coloca assim, no entanto, não foram registrados. Ora, no entanto, é uma conjunção adversativa, ela dá uma ideia de oposição. Não existe oposição nisso aqui, ó. Os acidentes nem sequer chegaram ao conhecimento das autoridades. No entanto, não foram registrados. Ora, se eles não chegaram ao conhecimento das autoridades, no caso das autoridades policiais, por exemplo, é óbvio que eles não foram registrados. Então, o no entanto, a conjunção no entanto, que é uma conjunção adversativa, que dá a ideia de oposição, ela não poderia ser usada aqui de jeito nenhum. Por quê? Porque vai mudar. Ele falou assim, ó, os acidentes nem sequer chegaram ao conhecimento das autoridades e não foram registrados. Ou seja, como eles não chegaram ao conhecimento das autoridades, eles não foram registrados. É aditivo, esse é aditivo. Na hora em que eu coloco o no entanto aqui, ficou com a ideia totalmente contrária. Então, ficaria erradíssimo. Tá? Então, a paráfrase não estaria certa de jeito nenhum. Tá bom? Então, aí na questão 3, até agora, nós temos então... a letra A foi a resposta correta, a paráfrase foi feita corretamente, a letra B está errada por causa da concordância verbal, a letra C está errada agora, ó, devido à conjunção no entanto, porque dá uma ideia de oposição e não existe essa ideia de oposição lá no texto. A letra D tem ainda as perdas econômicas originadas pelos acidentes de trânsito. Ó. Tem ainda as perdas econômicas. Na verdade, esse verbo aqui está sendo empregado de maneira equivocada. O verbo ter, pessoal, não pode ser empregado no sentido de existir. Lá no texto está assim, existem ainda as perdas econômicas. Eles colocaram aqui, ó, tem ainda as perdas econômicas. Você não pode usar o verbo ter no sentido de existir. Isso aqui é errado. Por exemplo, ó, tem duas pessoas aqui interessadas no livro. Errado. Existem duas pessoas aqui interessadas no livro. Você não pode falar assim, tem 3 carros ali estacionados. Isso é linguagem informal, linguagem popular. Isso não é linguagem culta. Na linguagem culta, o verbo ter sozinho, ele tem o sentido de possuir. Por exemplo, eu tenho 2 livros, eu tenho 2 tênis, ele tem 4 camisas, ele tem tempo. É o sentido de possuir e não o sentido de existir. Todos nós falamos assim no dia a dia. Nós falamos assim, caramba, tem uma fila enorme ali. Não é tem uma fila enorme, é existe uma fila enorme. Então, há uma fila enorme. Há do verbo haver. Você fala assim, olha, tem um amigo meu que gosta de pular de paraquedas. Tem um amigo meu. Errado, não é tem um amigo meu, é existe um amigo meu, há um amigo meu. Então o verbo ter não pode ser usado no sentido de quê? De existir, de forma alguma. Outra coisa, tem ainda as perdas econômicas originais pelos acidentes, então a alternativa D está o quê? Errada. C está errada, D está errada. Letra E, portanto, precisa-se de maior rudeza na fiscalização. Portanto, precisa-se de maior rudeza. Olha só, o portanto é uma conjunção conclusiva. E outra coisa, o rudeza, por mais que a gente ache estranho, rudeza é sinônimo de rudez.
Você poderia usar rudez. Rudez é aspereza, né? Algo rude, tá? Então, por incrível que pareça, está certo, rudeza. Né? Agora, aqui, ó, portanto, precisa-se. Lá no texto está escrito porquanto precisa-se de maior rudeza. Porquanto significa porque. No texto está usado de maneira errada. Ele usou porquanto com valor de causa, não é, que é o valor normal, causa e explicação, mas não cabe no texto. A correção seria essa aqui, ó, portanto. Ô Paco, então essa é a alternativa correta? Não, por quê? Porque você está mudando o sentido do texto. Ele colocou uma ideia, mesmo que ele tenha colocado errado, ele colocou a ideia de causa. E aqui, portanto, é uma ideia de conclusão. Tá? Deixa eu explicar melhor. O certo mesmo no texto seria ele ter utilizado portanto. Só que ele utilizou o quê? Porquanto. Na hora que eu faço a paráfrase, tá? Eu mudo o sentido, porque porquanto significa causa, explicação. E portanto significa conclusão. Logo, essa alternativa está incorreta. Mas eu repito, o autor empregou de maneira equivocada a conjunção porquanto, beleza? Então, é isso aí. A alternativa não pode ser. Bom, a resposta então da questão 3 é a alternativa A. Vamos para a questão 4? Questão 4. Nós temos aí, assinale a alternativa em que a reescritura de fragmento do texto está correta gramaticalmente e preserva o sentido original. Vocês perceberam que a questão 1 foi texto, a questão 2, paráfrase, questão 3, paráfrase, questão 4, paráfrase. O enunciado praticamente do mesmo jeito. Isso é uma característica da Universa, a paráfrase. Assinale a alternativa em que a reescritura de fragmento do texto está correta gramaticalmente e preserva o sentido original. O que eu falei para vocês? Eu falei o seguinte, olhem primeiro a gramática. Primeiro você olha a gramática, depois você olha o texto. São dados gritantes oferecidos pelo movimento Chega de Acidentes, lançados em setembro de 2009. Aqui já está o erro. Ele colocou lançados em 2009. Não foram os dados que foram lançados em 2009. Foi o movimento Chega de Acidentes. Ó. São dados gritantes oferecidos pelo movimento Chega de Acidentes. Lançados em 2009, não. É lançado. Porque essa forma verbal lançado, que está no particípio, ela vai concordar com a palavra o quê? Movimento. Então já está errado gramaticalmente, tá? Então a alternativa A, errada. Alternativa B. Vou apagar aqui também. Alternativa B. A verdadeira guerra presente no trânsito, onde somente existe perdedores. Onde pode se referir a trânsito, porque trânsito vamos entender que é um lugar, né? Então, onde pode se referir a trânsito. Agora, o problema é aqui, ó, onde somente existe perdedores, onde somente existe. Espera aí, o verbo existir tem como sujeito o substantivo perdedores, os perdedores. Ora, se o sujeito está no plural, o verbo deveria estar no plural. Então, em vez de existe, você deveria falar o quê? Existem, onde só existem perdedores, tá? Portanto, a questão está correta, é uma questão de concordância verbal. E aqui é aquela regra básica. Qual é a regra básica? O verbo deve concordar com o sujeito. Ora, se o sujeito é perdedores, esse verbo aqui deveria estar no plural. Existem. Portanto, a alternativa B está incorreta. Alternativa C. Mas também em familiares e amigos, graças ao sentimento de perda e de impotência. Bom, aqui não há nenhum erro que a gente possa ver de imediato. Então, nós temos que olhar lá no texto para ver se há algum erro de interpretação, ok? Primeiro vamos pegar aqui, ó. Mas também em familiares e amigos, graças ao sentimento de perda e impotência. Graças ao sentimento de perda e impotência. Vamos olhar lá no texto? Linhas 37, vai estar ali próximo. Vamos lá, tá. Ok, só um pouquinho. Aqui, ó.
trauma psicológico que um acidente de trânsito causa. Vamos pegar um pouquinho antes. Aqui, ó. Outro fato que não se pode deixar de considerar é que não existem ainda mecanismos eficientes para medir o trauma psicológico que um acidente de trânsito causa. Não só naquelas pessoas envolvidas diretamente, mas também em familiares e amigos, pelo sentimento de perda e de impotência. Ou seja, ó, pelo sentimento de perda e de impotência, essa preposição aqui, ó, pelo, é a preposição por mais o, ou então per mais o, tá? As duas dão pelo. Essa preposição aqui está introduzindo uma ideia de causa, ó. Pelo sentimento, não foi medido ainda o trauma psicológico que um acidente de trânsito causa não só naquelas pessoas envolvidas diretamente, mas também em familiares e amigos, pelo sentimento de perda e de impotência, ou seja, é devido ao sentimento de perda e impotência, em virtude do sentimento de perda ou impotência. Então, ó, em virtude de, por causa de, pelo, tá? E graças a, também, ó, são, na verdade, termos que indicam causa, graças a, devido a, tá? Agora preste atenção, essa foi a resposta da banca. Ou seja, não foi possível ainda medir o trauma psicológico que um acidente de trânsito causa, não só naquelas pessoas envolvidas diretamente, mas também em familiares e amigos, pelo sentimento de perda e impotência, ou seja, devido ao sentimento de perda e impotência, por causa do sentimento de perda e impotência. E aí a banca, no caso, na paráfrase, a banca substituiu por graças ao sentimento de perda e de impotência. Preste atenção, por favor. Graças a, devido a, por causa da, em virtude da, é a mesma coisa, só que é um detalhe. Quando se coloca por causa de, em virtude de, devido a, o que vem depois pode ser positivo ou pode ser negativo. Agora, se eu falo graças a, entende? Se você pegar a origem da palavra graças, fica incorreto falar isso, graças ao sentimento de perda e de impotência. Porque graça, no sentido da palavra, significa favor. Tá? No sentido, vamos dizer assim, religioso, significa favor não merecido. Então, se você usa a palavra graça, a palavra que vem depois, ela tem que ter um caráter positivo e não negativo. Você não pode falar assim, ó, graças a você eu perdi meu ônibus. Isso não é a lógica. Graças a você eu consegui chegar lá. Então, porque graça é uma palavra positiva e não negativa, entende? Então, assim, a banca, quando fez a paráfrase, colocou ali, ó, pelo sentimento de perda e de impotência, é algo negativo, certo? Então, aqui, quando eu faço a paráfrase, ó, voltando aqui, ó, mas também em familiares e amigos, graças ao sentimento de perda e impotência. Ela colocou graças a, tudo bem, é uma locução prepositiva que indica causa, que introduz causa, em virtude da, devido a. Só que o que eu estou explicando? A resposta foi essa aqui a banca deu como certa, mas há um equívoco da banca. Por quê? Porque a palavra graças, ela deve ser usada com valor positivo e não com valor que negativo. Isso é um erro muito comum na sociedade, tá? Todo mundo, ó, as pessoas até falam ironicamente, graças a você eu perdi meu ônibus, como eu falei agora. Ou seja, pela lógica da palavra, pela origem da palavra, isso está errado. Graças deve ser algo que positivo. Então, seria uma questão passível de recurso. Argumentar justamente isso. Quando você usa graças a, o valor tem que ser positivo depois e não negativo. Entendeu? Então, a resposta é essa, mas há uma ressalva, ok? Vamos lá, vamos ver agora por que as outras estão erradas. D. Com isso, como se não bastassem a perda do maior bem jurídico tutelado e o melhor presente recebido de Deus, a vida. Ou seja, aqui já há um erro de concordância verbal. Ó. Como se não bastassem, lá no texto está como se não bastasse. Aqui ele colocou, como se não bastassem a perda do maior bem jurídico tutelado e o melhor presente recebido de Deus, a vida. Professor, mas bastasse estar no plural porque está concordando com a perda e com o presente. Não. Se você observar, esse E aqui não está ligando a perda, está ligando o bem jurídico. A perda de quê? Do maior bem jurídico tutelado e o melhor presente recebido de Deus. O maior bem jurídico tutelado e o melhor presente recebido de Deus, isso aqui é o quê? É a vida.
Ou seja, então, isso aqui não é sujeito composto, o sujeito é a perda, como se não bastasse a perda disso aqui, ó. Então, a perda é singular, então você não poderia estar no plural aqui, como se não bastasse a perda. Você sabe por que ele colocou no plural aqui? Para você confundir isso aqui e achar que seria um sujeito composto, mas ele não é um sujeito composto. O sujeito, o núcleo do sujeito é apenas perda, então está errado colocar isso aqui no plural, ok? Então, o erro aqui dessa alternativa foi concordância verbal. Bom, a última, isso por causa da falta de educação e de desrespeito perante as leis de trânsito, tá? Aqui eu já vejo um problema. A palavra desrespeito, tá? Ela exige a preposição a, desrespeito a, e não desrespeito perante, tá? Então já seria um problema. Além disso, há uma ambiguidade aqui, ó, se você observar. Isso por causa da falta de educação e de desrespeito às leis de trânsito. Ó, o que eu posso interpretar? Isso por causa da falta de educação e falta de desrespeito perante as leis do trânsito. É como se a palavra falta estivesse subentendida aqui, ó. Isso por causa da falta de educação e da falta de desrespeito perante as leis do trânsito. Ora, não há falta de desrespeito perante as leis do trânsito, pelo contrário, há falta de respeito. Se você olhar, vamos olhar lá no texto, que você vai perceber isso aqui, ó. Lá fala do respeito, linhas 46 e 47. Veja bem. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Isso em virtude da falta de educação e do desrespeito às leis de trânsito. Pegando um pouquinho antes, olha só. Ainda segundo o movimento Chega de Acidentes, os gastos decorrentes de acidentes de trânsito estavam na exorbitante cifra de 66 bilhões. Esses gastos, ó, aí você fala assim, ó, isso em virtude da falta de educação e do desrespeito às leis do trânsito. Pode ver que ele colocou o artigo aqui, ó. Isso em virtude da falta de educação e do desrespeito às leis de trânsito. Ou seja, em virtude disso e daquilo. Ou seja, aqui está faltando educação e está havendo desrespeito. Em nenhum momento você pensa aqui, ó, e falta do desrespeito. Isso em virtude da falta de educação e da falta do desrespeito. Aí, claro que não existe falta de desrespeito, existe desrespeito e não falta dele, tá? Então aqui no texto está correto. Quando você coloca lá na paráfrase, dá a impressão que falta o desrespeito. Olha só. Alternativa é, ó, isso por causa, lá está escrito em virtude, tá certo? Da falta de educação e de desrespeito, ó. Falta de educação e de desrespeito. Aí parece que faltam as duas coisas, falta educação e falta desrespeito. E na verdade não falta desrespeito, o desrespeito está sobrando em relação às leis de trânsito. Portanto, a alternativa está o quê? Incorreta. A alternativa está incorreta. Bom, vamos fazer uma recapitulação agora, tá? Nós fizemos 3 questões seguidas de paráfrase. Fizemos uma primeira de interpretação de texto e fizemos 3 seguidas de paráfrase. Vamos recapitular, vamos ver o que é mais importante para a paráfrase. Então, olha aqui. Paráfrase. Nessa prova, que foi uma prova do Detran, né, ele cobrou 3 questões seguidas de paráfrase. Então, paráfrase é o quê? É a reescritura. É a reescritura de um fragmento ou de um texto inteiro. Tá? Então, você pega um fragmento do texto e você vai reescrever. Quando você reescreve, normalmente você o quê? Muda a posição dos termos. Então, um termo que estava antes, estava no início da frase, você coloca o quê? No final. Tá? Então, se eu falo assim, ó, na escola aprendi a tolerância. Na escola
aprendi a tolerância, por exemplo. Aí você coloca a tolerância, aprendi na escola. A tolerância, aprendi na escola, por exemplo. Você inverteu os termos aqui. Isso é uma espécie de paráfrase. Aqui, se você observar, não mudou o sentido de nada. Ó. Na escola, aprendi a tolerância. A tolerância, aprendi na escola. Ou seja, mudou só a ordem dos termos, praticamente. Tá? Algumas vezes você muda a ordem e o sentido o quê? Já muda. Então, a paráfrase tem a ver com a mudança da posição dos termos. Tem a ver também, em segundo lugar, com a mudança de palavras. Você coloca sinônimos, mudança de palavras. Você acaba substituindo, é o que nós chamamos de substituição lexical. Você substitui uma palavra por outra, tá? E em terceiro lugar, a mudança de estrutura. Mudança de estrutura. Você, por exemplo, a frase está na voz ativa, você coloca na passiva, ou está na passiva e você coloca na ativa. Eu poderia acrescentar o seguinte, como número 4, a inserção ou a retirada de palavras. Às vezes você insere algumas palavras, às vezes você o quê? Retira. Então, quando você for resolver uma questão de paráfrase na prova da Universa, em primeiro lugar eu quero que você observe a gramática, tá? Porque ela vai cobrar assim, se preserva o sentido e se preserva a correção gramatical. Então, olhe em primeiro lugar a gramática, veja se há um erro de gramática. Não havendo erro de gramática, aí você passa para a interpretação do texto, tá bom? Até o nosso próximo encontro.